No projeto de hoje eu vou mostrar para vocês um caderno que eu fiz 100% personalizado para uma cliente. A ideia eram ser cadernos de padrinhos de casamento, para eles entregarem de presente para os padrinhos. A cliente me mandou um vídeo de referência de um caderno que ela tinha visto, não sei se foi no TikTok, alguma coisa do tipo, que era um caderno de padrinho mesmo, com capa de tecido, que era personalizado, tinha as primeiras páginas personalizadas, e aí a pessoa do vídeo lá dava de presente para os padrinhos e ela queria reproduzir aquilo. Então, uma coisa que eu sempre falo com vocês, que é essencial a gente ter determinados conhecimentos para que a gente consiga discutir com o cliente o que é mais interessante para cada caso específico. Então, eu acabei fazendo algumas alterações ali com ela do que ela queria, porque o modelo que ela queria não atendia para o que ela queria, entende? Então, assim, ela queria um modelo, por exemplo, que a folha era Pollen Bold. Só que ela queria que fosse possível colar foto, o que não é o ideal, porque para foto você precisa de uma gramatura mais alta. Mas ela também não queria que fosse simplesmente um álbum de fotos. Ela queria que fosse uma mescla entre um caderno comum e um álbum de fotos. Então eu falei com ela que seria mais interessante a gente trabalhar com um papel 180 gramas, né? Que aí ele fica intermediário. Então é interessante a gente ter esses conhecimentos aí pra gente conseguir também conversar com o cliente a respeito. Então a ideia do álbum foi essa. Eram 10 álbuns diferentes, cada um vinha com o nome do padrinho na capa pra realmente ser 100% personalizado. E as primeiras páginas do álbum também eram personalizadas. Tinha uma frase que eles escolheram de Senhor dos Anéis, e também tinha um texto específico dos padrinhos, e uma coisa que era legal também, que eles pediram pra fazer, eles fizeram 3 textos diferentes, que eram um feminino, um masculino e um pra casal. Então, uma coisa que eu também tive que prestar muita atenção na hora de fazer, é pra encaixar e costurar certinho o miolo de acordo com o nome que estava na capa, né, se era mulher, homem ou se era casal. Então, isso também, quando você contrata alguém pra fazer um projeto 100% personalizado, que foi o que ela fez comigo, é interessante porque você consegue atender esse tipo de coisa, mas você como produtor tem que prestar muita atenção para você não fazer errado, né? Porque se você fizer errado, você vai perder o cliente, tá? Além de ter prejuízo, porque você vai ter que fazer de novo, ok? Então a ideia do projeto vai ser essa aí, a gente vai fazer um álbum que é um pouquinho maior, uma lombada um pouquinho maior, mais larguinha, já que a ideia é também poder colar foto, então tem que ter um espaço ali para ela crescer, e a gente vai fazer a long stitch cruzada, que eu acho que fica super legal para esse tipo de encadernação também. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva clicando aqui embaixo e clica no sininho também para ativar as notificações e vocês não perderem vídeos novos. Vocês também podem me seguir nas redes sociais, porque lá sempre tem coisa nova também, sempre tem conteúdo e é bom para vocês não perderem nada, inclusive os eventos intensivos que sempre tem, abertura de turma e etc. E se vocês quiserem apoiar ainda mais o meu trabalho, vocês podem se tornar membros do Clube Exclusivo. A gente tem 2 opções, dentro da plataforma da Hotmart ou dentro do YouTube mesmo, você pode escolher como você prefere. Os conteúdos são os mesmos, os arquivos que você recebe são os mesmos, são 5 níveis diferentes e cada nível você tem uma recompensa para você ganhar. No nível mais básico, que custa só R$8, você tem acesso a todas as lives de intensivo que a gente faz, porque as lives de intensivo elas ficam liberadas por tempo ilimitado. E se tornando membro do canal nesse nível mais básico, você consegue acessar pelo tempo que você estiver pagando. E aí vai subindo o nível, você vai ganhando acesso a aulas exclusivas, a arquivos digitais mensalmente. Então é super legal também, o link tá aqui embaixo na descrição para quem quiser saber mais informações. Qual que é a ideia desse projeto? Eram 10 cadernos, 10 álbuns para padrinho, e cada um viria aqui na frente com o nome do casal ou o nome do padrinho, né, se fosse uma pessoa sozinha, aqui na frente, e o restante é igual para todo mundo. Eu fiz aqui na frente uma simulação de cobre no Photoshop, porque eles queriam esse metalizado, porém o metalizado ia encarecer, porque ele teria que ser feito de hot stamp, que não é uma ferramenta que eu tenho disponível aqui no momento, e nem foil também que daria pra fazer, mas que eu também não teria disponível pra fazer aqui. Então eu dei a opção pra eles de fazer essa simulação, que fica super legal e fica mais barato também, que era o que eles queriam. Então por isso que eu fiz dessa forma. Mas então a estrutura da capa, ela vai ser basicamente assim. A gente tem as 2 capas, tem a lombada no meio e o gap ou canaleta, que é essa parte central aqui, entre um e outro, que é o espaço que a gente precisa para que a nossa capa consiga abrir. Agora de medidas, o que eu tenho aqui? O meu miolo, ele vai ter medida final de 18 por 18, que era a medida que eles queriam. Então, a minha capa total, ela tem 18.6 por 18.6.
que é essa medida aqui, certo? A capa total pega toda essa parte aí que eu acabei de marcar, ok? Então, minha capa tem 18,6 por 18,6, minha capa final. O meu papelão, ele tem 18,1 por 18,6, correto? Ele é um pouquinho menor do que o tamanho da capa final. E a gente tem também o nosso gap aqui, né, ou a nossa canaleta, que é essa distância aqui, igual eu falei, de 0,5, ok? Eu vou anotar aqui para ficar mais fácil de recapitular essas medidas. Então, a gente tem essas medidas aqui. Eu só vou explicar agora o tamanho da lombada, o restante eu já expliquei mais ou menos. A questão da medida do gap da canaleta e do papelão são cálculos que eu ensino dentro do curso completo. Para quem não tem experiência, não recomendo ficar mexendo nisso aqui, porque corre o risco de você não conseguir fechar o seu caderno da melhor forma possível. Então, se você não sabe fazer os cálculos, não mexa nas medidas, ok? E aqui o tamanho da lombada, né? Por que que minha largura é 3,6? Por conta dos bloquinhos. Eu vou fazer 6 bloquinhos, cada um tava com 0,6 de largura, então por isso 3,6. E eu considerei o bloquinho com uma medida um pouco mais folgada, né? Sem pressionar muito. O que eu falo normalmente é, quando eu vou fazer um caderno de escrita somente, eu dou uma ligeira pressionada nos bloquinhos para ficar com uma altura um pouco mais certinha. Agora, no caso desse aqui, que é para ser um híbrido entre caderno e álbum, aí eu não pressiono tanto assim, eu deixei ele mais ou menos com a medida final que ele já tem, que é 0,6, certo? Por isso aqui 3,6. No caso de álbum, né, o ideal é que você tenha uma margenzinha aqui para que o caderno possa crescer, para não ficar muito justo. Por isso que eu trabalhei com essas medidas aqui. Então, esse aqui ficou o meu arquivo final, ok? E aqui eu fiz também as marcas de dobra, né, em cada uma das quinas, para eu conseguir marcar na mesa e fazer a montagem da capa dura. Depois de montado o arquivo na mesa, fiz a impressão do papel couché 150 gramas com laminação fosca e passei para montagem na mesa. Como sempre, fiz a marcação das minhas marcas de dobra com um boleador, só para enxergar do outro lado da folha. Feita a marcação, virei a capa do avesso e só uni uma marca com a outra com uma lapiseira de leve, para eu conseguir enxergar na hora de colar o papelão. Para fazer a colagem do papelão, passei cola PVA em toda a superfície e espalhei bem com um pincel. Depois virei no verso da capa, com cuidado para alinhar bem com as marcas que eu tinha acabado de fazer. Para colar as abas, eu fiz primeiro o cantinho. Eu sempre faço o canto de bibliotecário, então cortei as pontas na diagonal, passei cola e virei a beiradinha por cima da capa, passando a dobradeira para fazer o acabamento. Depois de colar dos cantos, passei para a cola das abas maiores, espalhando a cola em toda a aba, pressionando a capa contra a mesa e daí virando por cima para colar. Eu sempre pressiono bem para baixo para ter certeza de que colou, antes de eu virar para passar a dobradeira e fazer o acabamento. Para finalizar a capa, precisava ainda fechar com a guarda. Peguei uma folha de papel Color Plus 180 gramas marfim e cortei 1 centímetro menor que o tamanho total da capa, então com 39 por 17,6 centímetros. Eu comprei essas folhas na parceira aqui da loja, a Unipel. Tô deixando o link com cupom de desconto aqui embaixo na descrição. Eles, inclusive, já vendem folha cortada se vocês quiserem. Para conseguir fazer a cola sem problemas, eu fui colando por partes. Como é uma superfície grande, eu não recomendo passar cola em tudo para depois colar. Isso porque a cola vai secando, e quando você chega no final, umas partes no meio já secaram. Você não vê e aí acaba dando bolha. Então espalhei a cola com um pincel na primeira capa, chegando bem próximo à beirada e espalhando também nos cantinhos. Aí coloquei a primeira parte do papel por cima e passei a dobradeira para terminar de colar e marcar bem. Nas pontinhas que não ficaram bem coladas, eu peguei um pincel mais fino e passei um pouquinho de cola por baixo para conseguir colar bem e não ficar soltando. Depois eu fui colando o restante, também em partes. Primeiro a lombada, passando a cola e colocando o papel por cima, e depois a mesma coisa na outra capa para finalizar. Para fazer o miolo, eu usei papel reciclado 180 gramas. Como a ideia é fazer um híbrido entre caderno e álbum, não dá para ser uma gramatura muito baixa, mas também não precisa ser alta demais. Dividi minhas folhas em 6 bloquinhos de 6 folhas cada,
e cada folha tinha medida de 18 centímetros de altura por 37,2 centímetros de comprimento. O comprimento é 1,2 centímetros maior que o tamanho final de 18 centímetros, porque ainda tem que cortar as pontinhas duplas depois de dobrar. Bati as folhas para deixar bem alinhadinhas, dobrei ao meio e depois passei a dobradeira para finalizar a dobra. Aí só repeti isso com todos os bloquinhos. As primeiras folhas dos álbuns também foram personalizadas, então eu tinha que prestar atenção para que elas ficassem no lugar certo. Depois de dobrar todos os bloquinhos, passei pro refile na guilhotina. Bati o bloquinho e coloquei alinhadinho para ter certeza de que estava reto, e daí refilei na medida de 18 centímetros para tirar as pontas duplas. E eu só consegui fazer esse refile na guilhotina porque cada um dos bloquinhos tinha apenas 6 folhas, porque essa guilhotina só consegue cortar até 15 folhas de 75 gramas. Com todos os bloquinhos dobrados e refilados, passei para a furação. Pela parte de dentro, marquei 4 furos. Um primeiro a 2 centímetros da beirada e um segundo a 5 centímetros desse primeiro. Mesma coisa do outro lado, 2 centímetros da beirada e 5 centímetros em relação ao primeiro. Depois coloquei o bloquinho no beiço de furação da loja da Nádia e atravessei nas marcações com meu agulhão. Aí também repeti a mesma coisa com os outros bloquinhos. Para a furação da capa, eu fiz um gabarito com as medidas para facilitar. Vou deixar um esquema dessas medidas na tela para vocês entenderem. O gabarito tem 3,6 cm de largura, que é a mesma medida da lombada. São 6 fileiras horizontais que correspondem aos bloquinhos e 4 fileiras verticais que correspondem aos furos do miolo. As fileiras horizontais estão a uma distância de 0,6 cm entre elas, e as fileiras verticais estão com as mesmas distâncias do miolo, de 2 cm e 5 cm. Porém, lembrando que a capa é 6 mm maior que o miolo, 3 mm de cada lado. Logo, o primeiro furo tem que estar em 2,3 centímetros para encaixar a capa e miolo sem problemas. Eu fiz o gabarito no computador e depois imprimi para ficar mais fácil. Aí alinhei na lombada usando um binder clip com proteção de papel para prender. Coloquei a capa em cima da minha base de furo e fui atravessando nas interseções das linhas com o agulhão. Para costura, eu usei linha encerada de algodão da Danitex, com a cor cru, porque a cliente queria que ficasse bem neutra. Para a quantidade de linha, eu peguei 4 vezes a altura do bloquinho. Para essa costura, você faz sempre de 2 em 2 bloquinhos. Eu gosto sempre de começar pelos bloquinhos de baixo, então saí no primeiro furo do bloquinho e atravessei na capa no furo correspondente. Fui rotacionando a agulha devagar para sair sem danificar o acabamento, e nem quebrar a agulha. Na parte de dentro, coloquei um clipe só para segurar a linha e ela não sair, porque vamos costurar um tempo com ela solta ainda. A ideia da long stitch cruzada é sempre estar passando de um bloquinho para o outro. Então eu vou cruzar para a terceira fila e entrar no terceiro furo. Como eu falei, a gente costura de 2 em 2 bloquinhos. Então o sexto é costurado com o terceiro, o quinto com o segundo e o quarto com o primeiro. Como eu estou costurando o sexto bloquinho, ele vai junto com o terceiro, por isso que eu subi para o terceiro furo. Você vai entrar na capa primeiro e no miolo depois, ou nos dois juntos, é que achar mais fácil. Lembrando que agora você precisa mudar de bloquinho, passando para o terceiro. Então peguei outro bloquinho e entrei no furo correspondente. Aí saí pelo furo da direita e puxei um pouco as linhas para ter certeza de que estavam firmes e não ia ficar bambo. Agora a ideia é voltar para o primeiro bloquinho novamente, mas lembrando de pular uma fileira entrando na segunda. Você sempre pula uma fileira. Depois que entrei no furo, saí de novo pelo furo da direita e repeti o mesmo princípio. Subi para o terceiro bloquinho, cruzando e pulando uma fileira. Sempre lembrando também de puxando para deixar justinha a costura. Saí de novo pelo furo da direita e finalizei esse conjunto, descendo para o sexto bloquinho, cruzando e pulando uma fileira. Pela parte de dentro, tirei o clips, passei as linhas por baixo da que estavam ali para segurar e encontrei as pontas para dar um nó final. Feitos os 2 primeiros bloquinhos, passei para o próximo, dessa vez o quinto e o segundo. Aí repeti a mesma coisa, saí no primeiro furo, coloquei o clips e cruzei para o segundo bloquinho pulando uma fileira. Entrei no segundo bloquinho, saí pelo furo da direita, tensionei para ficar justinho e voltei para o bloquinho 5, pulando uma fileira e entrando na segunda.
sair de novo no furo da direita, e subir para o bloquinho 2, pulando novamente uma fileira. O princípio é o mesmo o tempo inteiro, não vai mudar. Eu sei que parece confuso, mas à medida que você vai fazendo, vai ficando mais fácil e intuitivo. Sair de novo no furo da direita, e finalizei esse conjunto, descendo novamente para o bloquinho 5 e cruzando para a quarta fileira. Passei a linha por baixo da outra e dei um nó para finalizar. Depois é só repetir a mesmíssima coisa com os bloquinhos 6 e 1. Lembrando que, se o seu álbum tiver layout, como é o caso do meu, você tem que ter cuidado para não colocar na ordem errada. No geral, eu gostei bastante desse projeto, achei que ele ficou super legal. Eu acho que talvez eu faria algumas coisas diferentes, como, por exemplo, usar uma linha de outra cor que não a cru, porque eu gosto que fique com contraste, né? A cliente queria exatamente o contrário, porque ela queria que ficasse mais ou menos neutro. Eu provavelmente faria com laranja, por exemplo, para combinar com a impressão da capa, alguma coisa do tipo. Mas o cru fica bom também. E eu gosto muito também dessa costura long stitch para álbum, porque ela é muito versátil, existem várias outras variações da long stitch, mas essa aí, ela parece um pouco complexa, porque você tá o tempo inteiro costurando 2 cadernos ao mesmo tempo e pulando também fileiras, né, então parece confuso, mas uma vez que você vai fazendo, vai ficando mais fácil e vai ficando mais intuitivo também. E você pode até tentar pensar em outras variações dessa mesma costura, ou fazer com linhas diferentes, né, fazer, por exemplo, metade, em vez de fazer tudo no cru, por exemplo, fazer cru e laranja, né? Enfim, dá pra misturar a linha também, fica super bonito. Então fica essa dica aí pra vocês testarem nos projetos de vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo pra mim e também me falem o que vocês acharam do projeto. Se lá no início do vídeo vocês não deixaram o like e também não se inscreveram no canal, façam isso pra vocês não esquecerem. E eu espero vocês no próximo vídeo.